Bom dia a todos, meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor e coordenador do curso sobre a proteção de dados pessoais no direito de família e sucessões da Escola da Júris, que vai começar na próxima segunda, dia 8 de março, às 10 horas da manhã. O curso é dividido em 8 aulas, sempre às segundas e quartas, das 10 ao meio-dia. E hoje nós vamos falar com o professor Walter Capanema, que já entrou aqui na sala. E nós teremos 6 aulas dedicadas aí ao estudo da proteção de dados pessoais e das atividades de tratamento e as consequências específicas disso no direito de família e sucessões, que é uma área bastante sensível, aí, sem querer usar o adjetivo de dado pessoal sensível, mas é uma área bastante sensível aí às atividades de tratamento e proteção de dados pessoais, porque envolve uma grande quantidade de dados pessoais sensíveis e também dados de crianças e adolescentes. Vamos ver se vou acrescentar aqui. Walter, eu estou recebendo uma mensagem aqui de precisa de uma versão mais recente do Instagram para participar. Eu não sei se é alguma atualização recente. Eu não estou conseguindo te mandar o convite. Mas nós já vamos começar. Tá certo. Então vamos esperar o professor Walter, ele vai sair e entrar de novo para participar da live. Então, repetindo, né? O curso começa na próxima segunda, dia 8 de março, às 10 horas da manhã. E para divulgar o curso e conversar com os professores, nós estamos fazendo essa série de lives. Nós tivemos 3 essa semana. Segunda-feira comigo, com a professora Franciele. Ontem de manhã com o professor Marcos Erhard. Agora, com o Walter Capanema, nós vamos conversar sobre provas digitais. Também por alguns problemas no Instagram, né, não conseguimos fazer na quarta passada a live com o professor Conrado Paulino, que foi remarcada para a próxima quarta, dia 10 de março, às 18 horas. E antes disso, na terça-feira, às 18h30, nós teremos a live com a professora Liane, sobre legado digital, um tema interessantíssimo, e nós estamos com várias controvérsias no mundo inteiro aí sobre limites de herança e o que fazer depois que a pessoa falece com todo o seu conteúdo digital, perfis em redes sociais, e-mail, ah, até produtos, né, e serviços eletrônicos, se a pessoa pode transferir para seus sucessores ou não. Até tem um caso interessante, acredito que a professora Liane vai comentar, de um ator famoso que deixou na herança, né, ou pretendia deixar na herança todas as suas músicas do iTunes para uma filha, e isso não é possível porque os termos e condições do iTunes não permitem. Aí, a gente, no Brasil, como tudo é judicializado, se isso acontecer, provavelmente, né, nós teremos aí processos judiciais, certamente nós teremos processos judiciais discutindo os limites e a possibilidade do exercício da autonomia da vontade de incluir determinados bens na herança, e aí vai ter conflitos com contratos firmados com empresas para aquisição de produtos ou a prestação de serviços tecnológicos. Isso é um tema bastante relevante, né? E com o professor Walter, a gente vai tratar de provas digitais, que é um mundo à parte. A gente tem uma imensa quantidade de assuntos relativos à prova digital e no direito de família e sucessões, mais ainda também, como eu falei, pela característica que nós temos das pessoas envolvidas no processo. Geralmente são processos que tramitam em segredo de justiça, então a gente tem uma publicidade, sempre tem uma restrição só à publicidade interna, a publicidade externa é restrita pelo segredo de justiça. Doutor Agora o Oscar, bom Walter, dia. Tudo bom? agora conseguimos. Tudo bem, Walter? Está me ouvindo bem?
Bom dia, tá me ouvindo Bom bem? dia. Estou ouvindo bem, Ah, sim. bom, estava falando um pouco sobre o curso, então já vou apresentar o professor Walter Capanema, que é advogado, ele é professor também ah, da EMERGE, da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, foi criador do curso de Direitos Tecnológicos, né, que eu confirmava, da OAB do Tremendo. Rio de Janeiro, do curso de Isso. Processo Eletrônico da OAB do Rio de Janeiro, e é coordenador geral do curso de Extensão de Direito Eletrônico da EMERGE. Eu também recomendo. Essa semana teve um evento muito bom na EMERGE sobre a Resolução 363 do CNJ, né, sobre a regulamentação da aplicação da LGPD no Judiciário, palestras do Walter Capanema, da Denise Frankowski, e está lá na página do YouTube da Emerge. Eu e o Walter há muito tempo que não conversamos sobre esse assunto, né? Ontem nós Verdade. gravamos uma conversa para a Smart 3, né? Também recomendo seguir o canal da Smart 3 do professor Walter no YouTube, tem um conteúdo muito interessante, os cursos também são muito bons, a gente vai comentar sobre isso também. Então já vou começar com algumas provocações sobre o tema de provas digitais, que o Walter é um grande especialista no assunto. Não sei se você prefere começar a falar na LGPD e na base legal para a gente tratar os dados no processo ou sobre fontes abertas. Fica à vontade, a gente tem meia hora aqui para conversar sobre a aula sem dar muito spoiler para deixar o pessoal com vontade de assistir a aula depois. Doutor Oscar, em primeiro lugar, bom dia, um grande prazer estar de novo conversando com o senhor. É uma grande alegria poder voltar, ainda que virtualmente, à Escola da Júris. Eu tive, acho que ano retrasado, eu tive lá na Escola da Júris para dar uma aula sobre provas digitais. Foi muito legal, foi um lugar muito bonito. Eu gosto, tenho muito carinho pelo Sul. E eu acho que é fundamental a gente discutir provas digitais, porque nós não estamos falando do futuro, nós estamos falando do presente. Por mais a gente costuma pensar que prova digital são coisas assim do futuro que a gente nunca vai aplicar no nosso dia a dia. Às vezes as ações mais simples, mais comuns de responsabilidade civil, de juizado, podem ter provas digitais. Isso é muito fácil de explicar, porque a nossa vida cada vez mais é digital. Cada vez mais nós estamos deixando rastros na internet. E o senhor deixou aqui, me deu uma grande dificuldade de escolher qual é o melhor tema, porque nós temos dois temas muito bons: LGPD, prova LGPD, até as bases legais, e fontes abertas. Sem dar muito spoiler, se o senhor me permite falar um pouquinho de fonte aberta, eu acho uma prova muito legal. Porque o que acontece? Basicamente, o nosso sistema legal, ele procura, até para proteger a parte, até o indivíduo, resguardar o máximo possível a sua intimidade. Faz sentido. E com isso, qual é o efeito prático disso? A exigência de cláusula de reserva de jurisdição para o acesso a determinados conteúdos. Isso fica muito claro em duas coisas, dois meios de prova muito interessantes. A interceptação telemática, lá da 9296, que eu vou dizer para o senhor, me permita ser um pouco polêmico, morreu. Se todas as comunicações hoje em dia são criptografadas, a interceptação telemática morreu. Morreu. Isso daí a gente conversa com juízes, promotores, delegados, não se faz mais grampo de conexão. Vamos fazer o grampo no WhatsApp. Olha, eu não posso garantir que o WhatsApp tenha acesso à criptografia. Eu não tenho certeza disso. Porque ele fala que ele cria chaves e ele não tem acesso. Bem, aí até provar são outras coisas. Mas o nosso atual estado da arte é o seguinte: a gente não tem acesso a esse conteúdo. E a outra situação vem do Marco Civil, que tem cláusula de reserva de jurisdição, que tem a ver com o artigo 10. O Marco Civil não foi muito claro, né? Eu acho ele podia ter sido mais preciso. Ele fala que o acesso às comunicações armazenadas. Mas o que é comunicação armazenada? Comunicação armazenada é só e-mail? Então, se eu receber um anexo e salvar numa outra pasta, será que ele vai perder o caráter de comunicação armazenada? Então, são essas questões interessantes. E aí a gente chega na fonte aberta. A fonte aberta ela foge de tudo isso, porque ela não exige a cláusula de reserva de jurisdição. E por que não exige? Porque é uma prova, muitas vezes, produzida pelo próprio indivíduo. Ele renuncia à sua privacidade, à sua intimidade e coloca na internet. Então, quando alguém divulga um dado numa rede social, um dado, uma foto no Instagram, ele está
abrindo mão da sua razoável expectativa de privacidade e intimidade. É uma expressão da doutrina americana, da jurisprudência americana. E aí eu vejo, doutor Oscar, que a fonte aberta ela é extremamente importante e poderosa na mão de quem sabe procurar. Eu diria que é um mundo à parte. É um mundo à parte. É algo totalmente novo. Porque fonte aberta não é apenas rede social. Fonte aberta é tudo aquilo que está na internet e que não exige do usuário uma determinada qualidade. Então, por exemplo, se eu não sou magistrado, eu não tenho acesso ao Bacijude. Mas se me cadastro no Instagram, no Facebook, eu posso ter acesso à rede social. Então, não exige uma especial qualidade. Então, ainda que a rede seja, digamos assim, restrita, ou possa ter restrições. E aí as possibilidades são gigantescas. A gente pode falar de Facebook, a gente pode falar YouTube, o que mais? Depois tem tanta coisa. Redes sociais em geral, procuras pelo Google, fóruns de discussão, portal da transparência. Então, a quantidade de informações que nós temos é gigantesca. E o mais interessante, doutor Oscar, é a possibilidade da gente combinar tudo isso. Então você pode combinar uma foto do Instagram com o portal da transparência para mostrar que aquele determinado servidor ele tinha bens incompatíveis com a sua remuneração. Olha, no portal da transparência tem que ir ganhando 15 mil, mas ele tem aqui um iate que ele comprou e está aqui e postou no Instagram. Então a combinação dessas provas é muito interessante e fica muito difícil de impugnar. Porque muitas vezes é a própria pessoa que faz isso, ou então um parente próximo. Porque às vezes o criminoso, ou indiciado, né, ou investigado, ele tem um perfil fechado, mas ele vai ter a avó, a mãe, a esposa, alguém que vai querer se perfazer com aquele arte e vai colocar na internet. Então, eu acho muito interessante, porque por não ter necessidade de ordem judicial, ela torna, digamos assim, essa produção muito mais rápida, eficiente. E eu acho que vai exigir do advogado muita criatividade. Desculpa se eu falei muito, doutor. Não, que é isso. Eu tenho visto muito em execuções fiscais, né? São aquelas mais difíceis de achar o devedor. Hoje é mais fácil achar o endereço do devedor por uma rede social do que em consultas no cadastro da Receita Federal, ou a Tribunal Regional Eleitoral, porque na rede social a gente tem a localização em tempo real e muito mais atualizada do que um cadastro que a pessoa às vezes revisa ou atualiza a cada ano, a cada 2 ou a cada 4 anos. E essa questão também da interceptação é muito interessante, porque eu já passei boa parte da carreira em fronteira, em região de fronteira Santa Catarina e Paraná, e eu lembro que lá nos anos 2000 ainda tinha uma grande corrida contra o Messenger, porque se usava muito o Messenger, Isso. e a Polícia Federal desenvolveu um aplicativo que interceptava, e aí alguém, no Brasil, né, se faz muito isso, teve a ideia de criar um aplicativo que cortava as ligações. Então era impossível se fazer essa interceptação. Depois a Polícia Federal desenvolveu outra, depois era sempre uma corrida, cada vez surgia algo diferente, e é isso que a gente vê no dia a dia, né? Concordo totalmente que a interceptação telemática morreu. Hoje, no máximo, se consegue o dispositivo. E aí uma outra questão, vai falar em apreensão de dispositivo, não sei se quiser usar, porque nós chegamos a falar um pouco sobre isso ontem também, e ontem à noite eu vi uma notícia do TRT invalidando esse tipo de prova, né? É como pegar um objeto, um telefone celular, um tablet, isso em ação de família, inclusive, se tem muito interesse até para provar a renda, às vezes, do réu em uma ação de alimentos. Como que a gente vai juntar esse tipo de prova material, algo que não pode ser trazido aos autos, como um tablet, um celular, né, ou as conversas no aplicativo de mensagens, para o processo? Aí tem essa discussão, que até nós já tratamos ontem, sobre a validade do print. Não sei se também você queria falar um pouco sobre isso e sobre a base legal para trazer essas provas para dentro do processo judicial. Eu gosto muito de falar sobre assuntos polêmicos, especialmente assuntos que a gente não tem muita... tem muita gente que não concorda. Eu vejo muita gente falar que o print não é prova. Bem, o que é prova? Prova é o lastro de uma afirmação. Né? É o lastro que comprova uma afirmação, que atestaria que aquela afirmação no processo faz sentido. Né?
Ou seja, é o retrato de um ambiente, é o retrato de um fato, é o retrato de uma situação. E eu vejo o print como um retrato de um fato. O print é. Vamos conceituar o print. O que é o print? O print nada mais é do que uma gravação estática de um estado atual de uma tela. O que está na tela é perpetuado. A gente chama de print porque vem do print screen, né? do PC, é aquela tecla que você apertava e ele pegava da tela e jogava na impressora. E o Windows depois ele colocou print jogando na memória, né, para você poder fazer uma cópia. Né? O Windows depois, Windows 3.1, ele atualizou. Mas veja, se ele é o retrato de que está numa tela, ele é prova. Ah, mas ele é uma prova que pode ser adulterada, então ele não teria validade. Bem, validade ele tem. E se a gente parar a pensar, e até o senhor falou muito bem, qualquer arquivo de computador pode ser adulterado. Existe tecnologia para isso. O que você pode ter, muitas vezes, é o controle sobre isso. Veja, por exemplo, um documento que seja assinado por uma certificação digital. Se eu alterá-lo e depois abri-lo com um Adobe Acrobat, por exemplo, o Adobe vai falar, olha, esse documento foi alterado após a assinatura. O próprio programa entrega. Então, o que acontece? Um dos requisitos fundamentais, uma das bases principais da segurança da informação é a integridade. É de você manter aquela informação imutável ou modificável apenas nos casos e pelas pessoas cabíveis. Né? E aí isso casa com o requisito da autenticidade. Mas o que é importante falar é que eu entendo que o print é prova. Mas eu vejo que, dependendo do caso, ele pode demandar do juiz um certo cuidado. Por exemplo, para mim, um print de uma conversa deveria ter o contexto. Não adianta você pegar só o negócio, ou colocar o print, olha ele me ofendendo. Mas você não sabe se de repente houve uma conversa mais acalorada, ou se de repente aquela expressão foi uma brincadeira. Eu acho muito importante ter essa questão do contexto. E outra coisa que também eu acho importante em relação ao print é o seguinte, eu acho que de repente para algumas coisas, eu acho que a gente precisaria ter ou uma perícia ou uma prova para balizar. Uma questão, por exemplo, envolvendo pornografia infantil. Eu acho que, de repente, para questões mais graves, eu acho que o print demandaria, ele demandaria um maior convencimento ou uma corroboração para montar prova. Eu acho que seria melhor isso, porque, de repente, seria muito complicado você ter uma execução com base num print, por exemplo. Uma confissão de dívida para um print. Eu acho muito sério. Né? Um crime como esse, contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual de uma criança ou adolescente, com base nisso. Então, eu acho muito sério, eu acho muito complicado quando a gente tem o print nesse sentido. Mas eu acho que o print é válido. Eu acho que o print, especialmente para questões de juizado, fica muito interessante. E vem uma questão que nós comentamos na nossa entrevista, que diz respeito ao seguinte: pode o juiz, na audiência, fazer uma inspeção judicial, olhar aquela área? Deixa eu olhar aqui, isso está aqui. A gente passa por dois grandes problemas. Primeiro é a ausência de conhecimento técnico do magistrado. Segundo, alteração da prova. Porque o que pode acontecer é o seguinte: pode acontecer que após aquela conversa a pessoa tenha apagado. Você pode apagar até em meia hora. Né? Então, quer dizer, a alteração do estado da prova tem essas questões que eu acho muito sérias. Então, eu vejo que o print, sim, ele é prova, mas eu acho que cabe ao advogado ter o bom senso de apresentar, porque todo problema começa com o advogado. O advogado é que começa com a questão. E cabe ao magistrado também ter esse bom senso de analisar a prova. Eu acho que você não pode ter uma fórmula matemática e entender, olha, o print não é prova. Não, o print é um retrato de alguma coisa. Eu já utilizei print como prova. Uma vez eu entrei com um recurso no STF e a página do STF de pagamento de custas estava fora do ar. Isso deve ter quase uns 10 anos. Tem bastante tempo isso. Eu juntei um print. Eu juntei um print, olha, a página está fora do ar, eu vou pedir um prazo de 48 horas para pagar as custas. Foi deferido e pronto. Botei o reloginho, botei lá para mostrar a hora. Ah, Walter, você poderia ter fraudado. Olha, era muito fácil a minha mentira ser derrubada. O ministro poderia oficiar, o senhor está fora do ar, e eu levar uma litigância de má-fé. Mas porque na verdade é o seguinte, a gente entender que a prova ela tem uma presunção relativa de veracidade. Não quer dizer que nós estamos falando de certezas absolutas, mas de certezas que são colocadas e que podem ser
eventualmente derrubadas. Isso vale para o print, isso vale para qualquer tipo de prova. Qualquer tipo de prova ela pode ser adulterada. A gente está falando no digital, que é um grande desafio. Então, doutor Oscar, eu acho muito importante a gente ter também um corpo de peritos forenses, muito importante, para dar o suporte para o juiz. Desculpa se eu falei mais de novo. O senhor me corte, por favor, doutor. Não, é isso, não. Fica à vontade. E exatamente, eu acho que o print não é o único meio de prova para demonstrar determinado fato ou determinada alegação. Né? O fato de uma parte juntar o print, a outra pode contrapor com prova testemunhal, pode pedir o depoimento pessoal de quem apresentou o print, ou até pode questionar a validade, a integridade da prova e aí levar uma prova pericial. O que me preocupou nessa notícia que eu vi ontem à noite, que foi um tema que nós não conversamos ontem, é que o TRT, agora não lembro de que estado foi, ele invalidou o uso do print como meio de prova, só que se isso acontece, o que deveria acontecer? Agora não lembro se foi o empregador, eu acredito que juntou na contestação, ou se foi o empregado. Mas, bom, foi uma prova documentada juntada na fase postulatória. Se o tribunal diz que essa prova não é válida, o que deveria acontecer? Anula o processo e volta àquela fase para permitir que a parte apresente outras provas daquele fato. Exato. É um fato que é controvertido, pertinente, relevante, e a parte precisa ter o direito de provar. Ela juntou uma prova que pensou que fosse a principal, porque demonstrava ali o retrato, documentou o retrato do que aconteceu naquele momento, e foi utilizada pelo juiz na sentença e o tribunal invalidou. Então, também a gente precisa cuidar com essa questão do procedimento de aceitação e invalidação da prova, né? Que foi o que nós começamos ontem. Toda a prova no processo passa pelas etapas de produção, de requerimento, né, e admissibilidade, depois a produção e, por último, a valoração na decisão judicial. Os documentos, geralmente, os juízes não fazem a admissão da prova, porque as partes juntam, se dá, e até o próprio código prevê que qualquer prova documental juntada à outra parte tem o direito de exercer o contraditório sobre ela, e quando isso acontece e a parte contrária não impugna o print, precluiu. Né? Precluiu não só para a parte, mas também para o julgador. Então, acho que é até preocupante isso em relação à segurança jurídica e validade da decisão, anular uma prova depois que já precluiu, inclusive para o juiz, não admitir essa prova no processo. Né? Não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso também. Eu vou nesse sentido, e eu ia também em outra questão. Eu estava pensando aqui, o senhor está falando, né, a prova já é, digamos assim, não há um controle de admissão, mas há um controle de validade. E eu vejo o seguinte, qual o requisito de validade para uma prova? Eu acho que a gente pode utilizar aqueles requisitos dos atos jurídicos, e mais ainda, se não há alguma ilegalidade, ou seja, se a prova deveria ter sido colhida com uma cláusula de reserva de jurisdição e não teve, se houve uma violação da intimidade, da privacidade de alguém. Eu acho que nesse caso aqui não tem nada disso. É uma crítica, eu acho até que quem faz essa crítica aqui é o Marinoni. O Marinoni tem um livro muito bom de prova, está até aqui do meu lado, esse livro aqui dele. Me permita fazer um merchan desse livro, não ganho um centavo, mas esse livro aqui dele é muito legal. Muito legal esse livro do Marinoni. Eu estava lendo, ele critica muito isso no CPC. Ele fala, olha, o CPC ele não define muito bem os requisitos de prova. Os requisitos de validade. Então fica uma coisa meio perdida. E a prova digital é mais complicada. Eu sustento que a prova digital ela deve ter como requisitos de validade os requisitos da segurança da informação. Né? A disponibilidade, a integridade e a autenticidade. Se eu consigo comprovar isso no documento, essa prova ela tem validade. Eu junto tecnologia com mais direito. Então, para mim é segurança da informação mais ausência de cláusula de jurisdição. Não sei se faz muito sentido o que eu falei, mas eu acho que nesse sentido. É um tema que defende muito bem, que é a aplicação da cadeia de custódia da prova no Código de Processo Penal para o processo civil, né? Acho que isso é possível também, né? Isso é muito importante, eu entendo que sim, porque a cadeia de custódia nada mais é do que a documentação histórica da prova, de modo a verificar a sua integridade. De modo a verificar que ela passou por várias etapas e todas as etapas que a prova passou são devidamente documentadas.
desde o momento da sua coleta até a sua grande, até a sua exclusão, né? Eu vejo a cadeia de custódia como um grande tratamento de dados processuais. Para mim, se você parar para pensar uma coisa, artigo 5º, inciso 10, acho que da LGPD, tratamento, é a mesma coisa. Então, eu acho muito complicado quando o juiz invalida uma prova, até porque não tem base legal para isso. Qual seria a base legal para o juiz invalidar um print? E esse é o grande problema, né? Porque além da falta de regras, o conceito é muito amplo e o nosso principal fundamento de prova ilícita é a Constituição. Né? Exato. Então, prova ilícita seria o quê? Qualquer meio de prova que viole alguma norma de direito material ou processual. Então é um conceito muito amplo. E, por outro lado, nós temos uma carência de normas no Brasil sobre as provas digitais, né? Sobre o uso de a documentação eletrônica de provas materiais e a entrada desse tipo de prova no processo. Isso realmente é muito sério. Há um projeto de lei, eu acho até, são dois professores do Rio de Janeiro que estão encabeçando, dois promotores, é o Sal Weilai e o Pedro Mourão. Eles têm um projeto de lei que já está em andamento sobre provas digitais. Então isso é muito interessante, porque isso mostra aqui para a gente que há uma preocupação de professores em discutir sobre isso. E tem um projeto de lei a respeito. Porque eu acho que, para mim, o que me deixa mais preocupado é a ausência de requisitos de validade. Isso torna muito mais difícil. Né? Até porque eu diria que grande parte da prova digital vai ser prova documental. Você vai ter uma prova pericial, eu entendo que a prova pericial você vai ter quando a prova documental for de elevada complexidade e a compreensão dela depender de um perito. Ou então, é preciso analisar o estado de uma máquina, ou o estado de um servidor, verificar se efetivamente houve uma invasão, se efetivamente um software ele é cópia de outro, se efetivamente aquele algoritmo ofende alguém. Então, nesses casos, você vai ter uma prova pericial. Mas a maioria vai ser prova documental. A maioria vai ser prova documental. E nessa parte documental nós estamos assim, muito perdidos. Nós não temos assim, um tipo de argumentação, um tipo de fundamentação jurídica para tanto. E é muito difícil você alegar a legalidade. Porque uma coisa é eu pegar uma conversa que eu recebi, que eu sou destinatário, e levar o processo. A conversa é minha. Outra coisa é aquela famosa história que tem muito, né, do detetive virtual. Você contrata alguém que você está suspeitando que a sua mulher está lhe traindo. Aí você coloca um programa no computador dela e vai lá e coleta os dados lá e tudo. Isso é prova ilícita. Isso é prova ilícita. Né? Até porque isso, de certa forma, configura um crime. Você pode pegar aqui o artigo 154A do Código Penal, né, o Lei Carolina Dickmann. Né? Você há uma invasão de um dispositivo informático. A Paula aqui fez uma pergunta. Se a ata notarial, nesses casos, ainda é obrigatória para a validade do print? Eu entendo, Paula. Você quer responder? É uma opção, Por favor. né? Eu até conversei sobre isso ontem, mas vou te passar a palavra, acho que é uma opção da parte, né? Ela pode trazer essa prova material para o processo por qualquer meio documental. Né? E esse meio pode ser o print, pode ser ato notarial, pode ser a criptografia, que tem sido feito muito. E eu vou complicar um pouquinho mais, né? Colocasse bem agora a questão de juntar vídeos e áudios de conversa. Por que se uma parte juntar um arquivo de vídeo, áudio ou foto que ela tirou do seu próprio smartphone e juntar no processo, em princípio é considerado válido, não é muita discussão. Mas se fizer o print dessa foto, o print de uma conversa, aí já há mais questionamentos. Por que isso ocorre? Não deveria haver esse tratamento. A gravação ambiental, inclusive no processo penal, é válida. Se a pessoa faz uma gravação... Nós tivemos caso recente de presidente da República gravado, né? E é uma prova válida. Né? Por que a gravação ambiental é uma prova válida e um print de uma conversa no smartphone não é considerado válido ou vai ser anulado eventualmente? A gente aí tem decisões para todos os lados. Eu acho que a gente precisa mais de formas de controle da validade da prova do que simplesmente excluir a prova do processo. Exatamente. Eu acho que a gente precisa ter muito bom senso nessa hora de analisar a prova. Eu acho que tudo começa com a natureza jurídica. Eu acho que todos os problemas, quando você analisa a natureza jurídica do print, eu acho que as respostas começam a surgir mais facilmente. Então, respondendo à pergunta da Paula, se o senhor me permite, eu não entendo que a ata notarial seja importante para a validade. Para a validade, não. O print, eu acho que que a ata notarial, ela pode servir para
trazer um maior fortalecimento do argumento que você pretende fazer. De repente aquela prova do print é até interessante. Mas aquele argumento, você conseguiria convencer melhor o magistrado com ato notarial. Eu acho que é por aí. Acho que é uma questão de ônus da prova, né? Porque se a pessoa apresenta uma ata notarial que é um documento público, a parte contrária que vai ter o ônus de apresentar provas fortes o suficientes para afastar o que foi demonstrado na ata notarial. Enquanto o print é a mera alegação, a impugnação de invalidade. O que eu tenho problema aí em relação ao print é que, se a parte contrária alega a nulidade ou invalidade, eu acho que é o ônus da parte que alega apontar o que foi adulterado, o que pode estar errado nesse print. Porque se for o print de uma conversa, a parte contrária vai ter que juntar a sua versão da conversa, isso aqui foi alterado, isso aqui foi mudado. Não basta só fazer a alegação genérica de que o print é insuficiente. Porque inválido não é. Concordo. Isso é importante, doutor Oscar, até para você fixar o limite da controvérsia para uma eventual arguição de falsidade, se o procedimento admitir. Então quer dizer que esse print foi adulterado, sei lá, essa conversa foi adulterada. Então vamos pegar esse arquivo e vamos submetê-lo à perícia na arguição de falsidade. Então a argumentação é essa. Então eu acho que é por aí nesse sentido. Então, uma coisa, pegando aqui ato notarial, é a seguinte: muitas vezes, né, o oficial, o notário, ele não tem expertise para avaliar aquilo que está na tela. Muitas vezes, ele acaba reproduzindo o que o advogado pediu. Mas ele é só... Há programas que simulam o WhatsApp também, né? E às vezes vai faltar expertise. Por exemplo, você pede para o notário relatar o que está na tela do Facebook. Eu olhei aqui a página tal e tem uma ofensa. Mas é só isso? Quantos dias essa ofensa no ar? Quantas pessoas curtiram? Quantas compartilharam? Alguém comentou? Alguém comentou também ofendendo? Então, às vezes, ele não tem essa sensibilidade de poder fazer essa análise. Sem querer ofender. Até porque são questões técnicas. É claro que cabe aqui o advogado orientar. Mas uma coisa é orientar, outra coisa é você recortar e colar. Até uma outra coisa interessante, vou encerrar por aqui para a gente não se aprofundar, mas até posso tratar e discutir na aula, vamos deixar para desenvolver, tanto na aula da próxima segunda comigo e no dia 15 de março com o Walter, é o uso do link. A gente pode usar o link como prova, juntar na petição, juntar na sentença, que é algo que pode ser mudado diariamente, né? Eu disse que até a gente chegou a discutir aqui do uso no processo, que às vezes tem laudos muito grandes, laudos muito grandes de criar. Nós temos bancos de dados de perícias aqui na Justiça Federal, em alguns sites do Rio Grande do Sul, da Catarina, se não me engano, do Paraná também tem. Poderia juntar o link para aquele laudo específico daquela empresa para comprovar ou não tempo especial. Mas isso pode ser alterado. E aí vai usar quando? A gente precisa de um retrato, pelo menos até a sentença ou até o recurso. Então, nós já até discutimos, existe quem defenda o uso de link e substituição ao documento, mas até isso também é algo muito difícil de se trabalhar dentro do processo eletrônico. Porque não são todos os sistemas que admitem a utilização de URLs externas. Eu vejo que o link nada mais é do que o apontamento para um documento, uma página em local externo. Mas eu acho que o link ele tem uma grande importância probatória, no sentido de que, eventualmente, o sistema de processo eletrônico, a maioria deles só admite arquivos PDF. E o contraditório e a ampla defesa vão além do PDF. Então, de repente, eu vou ter um vídeo, eu vou ter um áudio, eu vou ter alguma coisa que eu quero mostrar para o juízo. Eu vejo, tem duas alternativas. Ou você grava numa mídia, num pendrive, no CD e leva a juízo. Isso é uma alternativa. Até um artigo da Lei do Processo Eletrônico permite a gente chegar a essa conclusão. Ele não fala especificamente de arquivos de vídeo, mas ele fala de documentos que não podem ser digitalizados. Eu acho que é aí que a gente consegue encaixar isso, né? E outro caso é você colocar numa nuvem. Então você coloca, por exemplo, no OneDrive, mas você coloca no modo read-only, né? No modo que você só pode visualizar, mas não editar, para você manter até a cadeia de custódia, manter a integridade. Eu entendo que é possível, sim. Ou seja, isso deve estar disponível não só para o magistrado, mas para o ex-adverso poder exercer o contraditório.
Olha, doutor, dá para a gente falar assim, acho que umas 3 ou 4 horas. Estava um bom papo aqui, tá divertido. Tá, pois é, acabou de tirar a palavra que eu. Esses dias eu fui falar com o Walter, que ele deu uma palestra muito boa na escola do TRT do Paraná sobre o mega vazamento. Ele disse que foi muito divertido. Eu concordo. Hoje também foi muito divertido. É um tema muito fácil a gente trabalhar e bastante polêmico. Aí acho que é a grande vantagem de trabalhar com um tema polêmico, que a gente pode desenvolver o raciocínio, tem posições em sentidos contrários e é um tema interessante e pela até a falta de normas nos dá mais liberdade para tratar do jeito que a gente entende mais adequado. Muito obrigado, Walter. Não vou tomar mais teu tempo, a gente também Obrigado, é um prazer. chegou na meia hora. O curso está com matrículas abertas ainda, começa na segunda-feira. Vocês podem procurar aqui no feed da Escola da Júris, no site da Escola da Júris, também no Instagram do professor Walter e no meu, a gente tem ali mais informações sobre o curso e também sugiro que sigam também e vejam o canal da Smart 3 no YouTube, que sempre tem conteúdo muito interessante. Doutor, quero agradecer aqui a oportunidade, o carinho. Eu quero parabenizar a Júris pela iniciativa do curso e estou disponível para os estudantes precisarem. Nós temos um curso de provas digitais na Smart 3. É um curso que tem acho que 8 horas de duração, tem muita coisa, fontes abertas. Procurem na nossa página. E quero agradecer de tudo, pedir para seguir nossas redes sociais. Em breve, a nossa entrevista vai estar no ar. Ficou muito legal. Quero agradecer o carinho, quero agradecer a atenção e estou disponível para o que precisar. Eu acho muito importante a gente estudar direito digital e quero parabenizar mais uma vez o senhor pela iniciativa desse curso tão interessante. Muito obrigado. Então, Walter, muito obrigado a todos que assistiram ao vivo, que eu vou assistir depois. Então, e até quem vai participar do curso, nos vemos na segunda, dia 8 às 10 da manhã. E no dia 15, às 10 horas, uma aula com o professor Walter Capanema sobre provas digitais. E aí a gente vai ver uma parte geral e também questões específicas do direito de família e sucessões. Até mais, então. Bom dia a todos. Tchau. Bom dia.